Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar no coração de cada um de nós na noite de hoje e que possa ser essa noite mais um momento de aprendizado para todos nós. Essa é a live da Casa Espírita Luz de Jesus de Concórdia. E hoje nós vamos trazer para a reflexão a felicidade na visão espírita. Nós sabemos que essa felicidade é uma felicidade relativa, né? Mas antes de nós iniciarmos a live de hoje, nós vamos fazer um momento de prece. Todos nós que militamos na doutrina espírita, sabemos o quanto é importante a prece nas nossas vidas, né? Então eu convido a todos para fecharem os olhos do corpo físico, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria de Nazaré. Primeiro para agradecer a oportunidade que nós estamos tendo na noite de hoje, de nos conectar com a espiritualidade e aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita. Que a luz divina do nosso Mestre Jesus possa iluminar o nosso coração, que os espíritos de luz responsáveis por coordenar a live desta noite possam estar ao nosso lado, nos intuindo, nos deixando bem tranquilos em relação à comunicação que será dada, levada ao ar, para aqueles nossos irmãos que precisam, assim como nós, de mais ensinamento, de mais aperfeiçoamento, para que os dons que Deus colocou dentro de nós possam despertar. Por isso, nesse momento, nós agradecemos esta oportunidade. Que assim seja. Meus irmãos, então, na noite de hoje, como eu falei, nós vamos falar, a reflexão dessa noite tem como tema a felicidade na visão espírita. Nós sabemos que não é fácil encontrar a felicidade em nós mesmos, né? E é impossível de encontrá-la em outro lugar. Todos nós sabemos disso. Por esse motivo, é necessário que nós façamos algumas perguntas, alguns pontos de interrogações, e que cada um tente sintonizar a resposta para a sua vida. Ela está dentro de você. Só depende de você a condição de encontrar a resposta, né? E diante disso nós colocamos de antemão já as primeiras perguntas para que cada um vai se sintonizando naquilo que a pergunta quer nos esclarecer, nos trazer. Por exemplo, você se sente responsável por outra pessoa? Você sente ansiedade, pena e culpa quando outras pessoas têm problema? Você tolera abuso para não perder o amor de outras pessoas? Você vive tentando provar aos outros que é bom o suficiente? Você tem medo de errar? Você tem medo de expressar as suas emoções de maneira aberta, honesta, apropriada? Você, por acaso, ignora os seus problemas ou finge que as circunstâncias não são tão ruins? Você vive esperando o amor de quem é incapaz de amar? Você vive ajudando as pessoas a viverem? Acredita mesmo que elas não sabem viver sem você?
Você vive buscando desesperadamente amor e aprovação? Ou você sente vergonha da sua própria vida? Você culpa os outros pela situação? Você se flagra constantemente dizendo sim quando quer dizer não? São perguntas, meus irmãos, que nós temos que colocar sobre o crivo da razão na noite de hoje. E é dessa forma, então, que nós vamos iniciar buscando as respostas que nós todos precisamos encontrar dessa felicidade relativa, né? E todos nós, sem exceção, estamos à procura realmente da felicidade. E é isso que nós vamos procurar demonstrar hoje. Para muitos, a conquista da felicidade está associada à aquisição de bens materiais, né? Quando eu tiver uma casa na praia, né? É a pergunta, o comentário que se faz, né? Ou um carro importado, ou ganhar na loteria, eu serei feliz. Conseguem e percebem que aquilo não lhes trouxe felicidade. Muito pelo contrário, né? Agravaram ainda mais a sua situação de encarnados na busca incessante da força interior e que deixam de lado pelas conquistas materiais, né? Para outras pessoas, nós já ouvimos isso, né? Para outras, está sempre na busca da fama, do sucesso, do poder, né? Tem pessoas que pensam nisso. Nós já ouvimos por aí pessoas famosas, cantores, né, dizer que o seu maior desejo era poder ir à praia como uma pessoa comum. Justamente porque não conseguem se locomover em função do ser famoso, né, de ter tudo que tem, mas não são felizes. Para outros ainda a felicidade está condicionada a inexistência de problemas. E quem não os tem, meus irmãos? Existirá por acaso, meus irmãos, alguém na face da terra que não tenha problema? Existirá? Nós sabemos que não, né? E no seu caso, por exemplo, você está sofrendo? O sinal verde já apareceu ou ainda não? Nós vamos buscar as palavras de André Luiz, que ele chegou a asseverar numa certa ocasião que depois de um problema, aguardar os outros. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, que está passando e vai passar para um mundo de regeneração, e nós sim temos que conviver com problemas e mais problemas na nossa caminhada evolutiva. Os mensageiros da codificação espírita catalogaram o nosso planeta como de provas de expiação. A gente já falou isso, né? A dor e o sofrimento ainda são nossas companheiras na Terra. Elas não estão longe de nós. Há necessidade imperiosa de cada um de nós enfrentar essas situações, justamente porque é a maneira com a qual nós vamos despertando os dons espirituais que se encontram dentro de nós, no nosso interior. Deus não recompensa e nem castiga qualquer um dos seus filhos. Ele apenas criou leis, meus irmãos, perfeitas, que governam o universo. E nós
suportamos, nada mais, nada menos, as consequências dos nossos próprios atos, quer daqueles praticados nessa existência ou em outras vidas anteriores. Nós não somos punidos pela espiritualidade. Nós é que condicionamos as consequências dos nossos próprios atos para enfrentarmos determinadas situações em determinado local da nossa existência, onde residimos. Por quê? Porque não cumprimos aquela lei, a lei de justiça, amor e caridade que Deus nos deu e que Jesus veio ensinar. Nós nos esquecemos e ela está guardada dentro de nós. O Espiritismo, que já matou a morte, né? Também matou a crença na sorte ou no azar, né? E no azar. O Espiritismo matou a morte. Porque hoje nós sabemos que a gente não morre nunca. O que morre é, sim, o corpo físico. O espírito continua a sua caminhada. Nós temos aí, meus irmãos, de substituir a falsa ideia da casualidade do nosso destino pela certeza da causalidade. Bem diferente, né? Substituir a falsa ideia da casualidade do nosso destino pela certeza da causalidade, da causa. Ou seja, tudo que nos procede acontece justamente de uma causa. Portanto, meus irmãos, o mais importante é a certeza de que todo o mal ou bem procede de nós mesmos. Nós somos os responsáveis por aquilo que acontece na nossa caminhada evolutiva. Depende única e exclusivamente de nós buscar a condição inerente à nossa caminhada nesse plano em que nós nos encontramos. Aliás, o homem sempre buscou responsáveis externos, né? Pelos nossos problemas. Ou é o vizinho, ou é um familiar, ou é um inimigo, ou é o governo, etc, 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 né? Infelizmente, nós temos isso na nossa caminhada. Buscou-se sempre no acaso, meus irmãos, a explicação para as nossas desditas. No acaso. E nós sabemos que nada é por acaso. Procurar no azar a justificativa para os nossos fracassos não nos leva a nada. Nós vamos entender que não existe isso, nada é por acaso, né? Agora, nós que já sabemos tudo que nos acontece foi desencadeado por nós mesmos, por nossos pensamentos, crenças e atos, então nós haveremos de dar um mergulho interior, né? Como foi feita as perguntas iniciais, verificar quem realmente somos e assumir o comando da nossa vida. Coisa que muitos dos irmãos de caminhada ainda não se deram conta, né? Que o maravilhoso é poder ser construtor do seu próprio destino, né? Os problemas nós temos que colocar na nossa frente como soluções. Eles são soluções, os problemas. Portanto, meus irmãos, nós podemos realmente concluir que isso é dessa forma. Os problemas são a solução para o nosso caso. Aliás, como já foi dito, né? A vida não tem problemas, a vida tem desafios. A vida não tem problema, a vida tem desafios. E esses desafios devem ser enfrentados por cada um de nós, na sua condição e por aquilo que se está passando, né? A doença nós sabemos que pode muito bem ser o caminho da cura.
A desarmonia pode ser o caminho da união. O mal poderá ser a estrada do bem. Tudo depende de nós. Vamos imaginar que pactuamos no plano espiritual antes de vir para cá, passar por determinadas situações, doença ou de desarmonia no caminho da união de dois seres, né? E se não cumprirmos adequadamente aquilo que nos propusemos passar para a reparação das nossas imperfeições do passado, teremos sim que retornar novamente para cá, justamente para cumprir aquilo que temos que cumprir. Então é bom que se cumpra diante da encarnação que se está, né? Vemos pessoas numa busca muitas vezes frenética pelo dia da manhã, né? Como a gente percebe isso? Meus irmãos, o amanhã é ilusório porque ainda não existe. A força está no hoje, no aqui, no agora. O hoje que é real. É a realidade no qual nós estamos e que nós podemos interferir. E sempre lembrar, meus irmãos, que a inércia hoje é carência amanhã. Então há necessidade, sim, do trabalho hoje, da prosperidade amanhã. Agora nós temos que trabalhar. Ou será que você está aproveitando de forma equivocada as suas oportunidades que a vida está lhe dando agora, né? Você não está aproveitando, você está deixando passar. Temos que nos perguntar, olhar para dentro de nós e sentir na consciência se o que estamos realizando na nossa caminhada evolutiva está de acordo, pelo mínimo, que nós tenhamos estampada na nossa caminhada o esforço para resolver os nossos problemas. E quando eu falo resolver os problemas, é de todas as ordens, principalmente o espiritual. Nós nunca falamos, e irmão algum da doutrina espírita, que faz as suas lives, que prega a palavra do Senhor, nunca se falou em religião. Se fala, sim, em cristandade, em amor, em justiça, em bondade, né? Não importa a religião, de maneira alguma. A religião não importa, o que importa é o bem que a religião que você se encontra pode fazer por você e por aqueles que te rodeiam, né? Agora, viver também no passado, meus irmãos, é perda de tempo. Ele já foi e não volta mais. O que passou, passou. Vamos ter que resgatar, vamos ter que levar as coisas boas que fizemos como dividendos para as nossas horas bônus no plano espiritual, mas a semente mal plantada nós vamos ter que colher. Isso não fugirá de nós, né? Porque senão o presente não consegue fluir. Se nós ficarmos amarrados àquilo que já passou, o presente não acontece. E nós precisamos realmente viver esse presente. Quando a gente fala o aqui e agora, né? Sem falar muitas vezes daqueles irmãos que ainda estão presos aos enormes sentimentos de culpa pelos erros cometidos no passado. Como a gente encontra no dia a dia, nas conversas com irmãos de caminhada, com pessoas, amigas, né, do caminho, do trabalho, a gente vê o quanto irmãos de caminhada ainda não se deram conta de que os erros do passado cometidos já passaram. Nós somos responsáveis. E eles vivem angustiados por causa disso. Muitas vezes abatidos e geralmente cheios de doenças. Porque nós sabemos que
essas preocupações, esses abatimentos são os responsáveis para trazer as doenças para o corpo físico, né? E em uma grande porcentagem. Não conseguem entender que as nossas situações devem ser compatíveis com o grau de entendimento naquele momento em que nós possuíamos, né? Cometemos determinados erros no passado em função do pouco conhecimento, do pouco entendimento que tínhamos. E hoje damos graças a Deus e a Jesus por essa maravilhosa doutrina espírita que nos acompanha, nos mostra a verdadeira face do cristão, daquele ser que quer realmente caminhar os ensinamentos do Mestre Jesus. Colocar em prática tudo aquilo que ele nos mostrou, nos exemplificou e nos traz registrado em seu Evangelho, nas palavras dos discípulos e nas palavras dos Espíritos que nos trazem a todo momento obras e mais obras, para que nós tenhamos a oportunidade de aprendizado. Veja o quanto a espiritualidade nos ama, nos traz do plano espiritual inúmeras informações, né? Agora, é muito importante investigar a causa desses problemas, né? A fim de que não se cometa novamente, né? Os erros do passado. O mesmo erro, quando é cometido por não ter investigado as causas, dá para se dizer que é uma falha muito grave, né? Não vamos falar em burrice aí, porque não é a palavra que cabe, mas é deixar de seguir a sua caminhada, não cometendo os erros duas vezes o mesmo erro, né? Agora, depois que nós entendermos isso, assimilarmos a lição, nós devemos procurar minimizar os efeitos da conduta faltosa. Aconteceu algo lá atrás. Agora está prestes a acontecer novamente a mesma coisa. Nós temos que trocar o caminho, tirar da nossa frente essa conduta faltosa, que ela não se processe novamente, né? E sempre haverá uma forma de reparar os nossos erros. Sempre haverá. Por vezes, só o fato de pedirmos perdão para a pessoa ofendida. Aliás, essa semana, a Casa Luz de Jesus, 2 semanas seguidas, né? Os irmãos falaram muito sobre o perdão, né? Então, por vezes, só falta realmente que nós tenhamos humildade e possamos pedir perdão à pessoa que foi ofendida, né? Já será suficiente para o restabelecimento da harmonia de cada um de nós, né? Enfim, meus irmãos, ficar preso ao passado não dá futuro para ninguém. Hoje é o melhor tempo que existe. Nós devemos sim aproveitar esse momento, agora, não esperar para o futuro, né? Agora, se você pensar um pouquinho por ti, pela tua família, por aquelas pessoas que te cercam, será que você está se amando realmente? Em primeiro lugar, veja se você se conhece, né? Porque se nós não nos conhecermos a nós mesmos, já é um motivo de dizermos que não estamos nos amando, né? Será que nós sabemos quem somos? Porque sem o autodescobrimento, meus irmãos, é impossível se amar. Porque ninguém ama quem não conhece, nem se o desconhecido for você mesmo. Ninguém ama quem não se conhece. Faça uma meditação
diária, né? Reserve uns 5 minutinhos, chega do seu dia. Para essa viagem interior, né? Nós sabemos que o dia tem muitos minutos, né? Se eu não me engano, são 1440 minutos, né? Um dia. Então, tire 5 minutinhos só para você, né? Para você buscar dentro de você em que lugar você se encontra, né? Em segundo lugar, meus irmãos, descobrindo-se quem é, aceite-se como você é. Medite sem culpa. Aceite da forma como você é. Eu sempre costumo falar que para cada pé ou cada par de sapato existe um pé adequado, né? Ninguém é feio. Todos nós somos bonitos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, meus irmãos. Portanto, nós não precisamos nos ferir. Nessa descoberta, meu irmão, você vai encontrar alguém que talvez você não conhecia, né? Você esqueceu-se de descobrir-se quem você é, e nessa descoberta agora você busca o entendimento que talvez você lá atrás, né? Você não se conhecia e agora passa a se conhecer, né? Talvez com defeitos que você mesmo não admita e nem suporta, isso é verdade, mas não importa. Aceite-se. Você é um espírito em evolução, meu irmão. Você ainda não é perfeito, é verdade. Nenhum de nós somos perfeitos. E vai demorar muito tempo para essa perfeição absoluta, né? Agora, ela vai chegar um dia. Então, quando ela chegar, nós vamos usar esse momento para lembrar de tudo aquilo que já foi passado. E quanto tempo demoramos, né? Porque nós sabemos que essa perfeição ela está muito longe, né? Está distante. E uma perfeição relativa, né? Porque perfeito mesmo somente o nosso Pai, né? E essa perfeição relativa a que todos nós estamos fadados, um dia ela vai acontecer. Queiramos ou não queiramos, temos as nossas limitações, temos os nossos erros, né? E nós temos que compreender primeiro os nossos erros, não os dos outros. Deixar os dos outros para os outros. Não há necessidade de o anúncio daquilo que pertence aos outros. Podemos sim ajudá-los quando formos chamados para que possamos levar a cada um daqueles que nos procuram uma palavra de alento, prestar o ouvido para uma pessoa idosa que precisa falar, precisa conversar, e buscar dentro de cada um externar a felicidade relativa para que se viva o momento, o aqui e agora, né? Nós estamos aqui, meus irmãos, exatamente para crescer, para evoluir. Nada mais além disso. Crescer e evoluir. O que nós temos hoje de material ganhado, muitas vezes não, na maioria das vezes com honestidade por todos, embora saibamos que tem irmãos que se perdem na caminhada, né? Querem ter a todo custo, né? Nós sabemos que precisamos estar emprestado isso para nós e vai ficar aqui. Então a nossa caminhada tem que estar pautada justamente no crescer e evoluir no sentido espiritual. E eu fico assim muitas vezes triste porque
Observo que muitos irmãos, quando eles falam, tem que estudar, tem que trabalhar, né? E tem muitos irmãos que não gostam de estudar, não gostam de ler um bom livro, né? Muito pelo contrário, muitas vezes fazem coisas bem desastrosas. Estudar, trabalhar, casar, ter filhos, se isso for possível, divertir-se, são apenas situações estimuladoras para nós do nosso crescimento. Quem fica parado é poste, diz a sabedoria popular, né? Quem fica parado é poste. Nós temos que estimular o nosso crescimento através dessas condições que são nos colocadas, de estudar, trabalhar, casar, ou quando eu falo casar, estar junto com alguém, dividir o mesmo lar, dividir as mesmas condições, ter filhos se for possível, né? Porque nós estamos aqui para procriar, né? Essa é a nossa verdadeira situação, né, de procriação. Dar oportunidade a outros espíritos de reencarnar assim como nós. Nossos pais nos deram o corpo físico, Deus criou o nosso espírito e nós viemos habitar num lar necessário para essa encarnação. Então, quando o indivíduo deixa de se trabalhar internamente ou interiormente, de crescer como espírito, o sofrimento logo aparece. Vocês já perceberam isso? Quando nós deixamos de lado a conduta ensinada por Jesus diante do seu Evangelho, quando nós deixamos de lado o princípio do crescimento espiritual e nos apegamos às coisas que não nos dizem respeito, e essas coisas são sofrer por aquilo que se quer ter e não há possibilidade, nós acabamos deixando uma oportunidade maravilhosa de aproveitar a nossa encarnação, né? E é curioso isso, ver como o sofrimento destrói o nosso progresso espiritual. Destrói. Nós percebemos, nós vimos isso em nós mesmos, não estamos falando dos outros, né? Então o que nós temos que fazer? Não esperar por ele, né? Por esse sofrimento, né, que ele nos destrói. Devemos trabalhar interiormente mesmo, né? Melhorar-se um pouco a cada dia, é bem verdade. Quanto mais nós crescermos por esforço próprio, menos precisaremos da companhia do sofrimento. Quanto mais nós fizermos por merecer e trabalharmos a nossa interioridade, mais nós vamos perceber que nós não precisamos passar por sofrimentos nessa nossa caminhada evolutiva. Na pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 775, vocês sabiam que o melhor remédio para curar o egoísmo é viver em família? É lá que nós iremos conviver com pessoas diferentes de nós. E isso pode nos proporcionar um grande aprendizado. É no lar, meus irmãos. É ali que começa tudo. Aliás, eu tenho dito muitas vezes que se cada um cuidasse da sua família em primeiro lugar, resolvesse os problemas internos do lar onde está, em conjunto, aqueles que mais têm condições de ensinar, para aqueles que menos têm condição, mas sempre com humildade, com uma realidade daquilo que Jesus ensinou e exemplificou, é ali que começam a se extirpar os problemas da humanidade, do mundo, né? Nós podemos ser felizes aqui ainda, mas nós teimamos, meus irmãos, nós teimamos em não sermos felizes. Quando nós falamos felicidade, meus irmãos, sempre falando aquela felicidade relativa
e aquela pureza relativa também, tá? Aquela perfeição, né? Nós temos que chamar a atenção dos irmãos de caminhada para não encarar seus familiares como problemas, como um castigo, né? Um relacionamento difícil é algo para ser superado, né? Se eles não são aquilo que nós gostaríamos que eles fossem, você também não é o que eles gostariam que você fosse. Então, a moeda tem dois lados, né? E nós sabemos que nós estamos num grupo familiar justamente porque somos desafetos do passado, né? Os nossos filhos são desafetos do passado. Uns vêm para ensinar, outros vêm para aprender. E aí, quando nós olhamos para dentro do nosso lar, nós sempre, ou na maioria dos lares, sempre se diz que tem uma ovelha negra, né? Que grande aprendizado nós podemos tirar disso. Não é uma ovelha negra, não. É um espírito colocado por Deus no nosso seio familiar para nos fazer aprender o que não se deve fazer e muitas vezes ensiná-lo como deve proceder. Entenderam? Não falem ovelha negra. É um espírito em condições diferentes das tuas, que talvez necessite mais entendimento da tua parte para que ele cresça espiritualmente. E você vai aprender também com ele o que deve e o que não se deve fazer, né? Você não tem que aguentar um familiar difícil. Não. Tem é que amá-lo, né? Não, não é esse o termo, aguentar um familiar difícil. A gente tem que amar, né? Comece com os pequenos gestos. Cumprimente-os pela manhã, sorria para eles, né? Elogie seus familiares, faça pequenas gentilezas, ore por ele, né? Que o leque vai se abrindo, que a energia boa da espiritualidade começa a adentrar o lar em que você está. Mas isso nós só conseguiremos fazer, meus irmãos, se nós estivermos bem conosco mesmo, né? Se não estivermos bem conosco mesmo, não tem condições, né? É ali na família. É exatamente ali onde tudo começa, meus irmãos. É ali. Não é em outro lugar, né? A propósito, você hoje já, falando em família, nós somos filhos de Deus, né? Nosso Pai. A propósito, você já se perguntou como anda o seu relacionamento com Deus? Será que todos os dias você lembra do Pai? Será que todos os dias você lembra que Ele te deu a oportunidade de ser espírito em processo de reparação das imperfeições numa encarnação que você se encontra hoje? Jesus, o nosso mestre, nos apresentou um Deus que é Pai. Um Deus que é Pai. Portanto, nós somos seus filhos, meus irmãos. É. E a doutrina espírita, aliás, amplia esse horizonte ao comprovar que Deus é tão bom, mas é tão bom que nos concede sucessivas existências. Para o quê? Para o nosso desenvolvimento espiritual. A reencarnação é a maior prova da bondade e da justiça de Deus, meus irmãos. Pois se éramos, ou se erramos ali atrás, teremos todas as chances de reparar os nossos erros, justamente porque Ele nos dá essa possibilidade através das reencarnações. Então veja a bondade do nosso Pai. Ele não só nos fez, Ele não só nos colocou aqui,
nesse mundo, né? Mas ele nos deu a possibilidade de caminharmos para ele em perfeição, né? Nosso irmão Luiz Paludo, está acompanhando lá em Itapema. Que bom, seja bem-vindo, meus irmãos. Não vou falar o nome de todo mundo aqui, porque é bastante gente e vamos perder o foco da doutrinária, né? Agora, eu chamo a atenção também dos irmãos que estão nos acompanhando. Dentro das adversidades, importante é nunca perder a convicção de que Deus é nosso Pai. E a Ele devemos recorrer quando nós estamos em dificuldade. Você pode, talvez, não receber aquilo que você está querendo, né? Porque tem que haver merecimento. Mas, com certeza, Ele vai ouvir. E muitos dos teus problemas vão ser abrandados, né? Menos pesados. Porque nem sempre os nossos desejos são atendidos, né? Porque Ele, como Pai, pela sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor para nós. E nós somos ainda crianças espirituais, né? Somos muito jovens, somos os pequeninos, né? Que Jesus diz, deixai as crianças virem a mim. Somos nós essas crianças espirituais. E por vezes pedimos coisas que só nós, ou só nos causarão dor e sofrimento, né? Muitas vezes nós pedimos muitas coisas que Deus não dá porque sabe que nós vamos sofrer. E Ele sabe exatamente o que é o nosso necessário, né? Agora também nós temos uma alegria de dizer que hoje o mundo já alcançou incrível progresso tecnológico, né? E científico. Estamos muito bem na era da informática, dos computadores, das cirurgias fetais, né? No próprio ventre materno, da cura de muitas doenças, da conquista do espaço sideral, dos grandes foguetes, né? E as pessoas ainda não são felizes. Veja bem, conseguimos tudo isso e as pessoas, os irmãos, ainda não são felizes. O ser humano ainda teima em ignorar a lição do amor pregada e vivida por Jesus. Teima. Ignora. E é tão fácil de encontrarmos essa lição no Evangelho, né? Independente da religião que você pratique. Pegue a Bíblia, pegue o Evangelho, pegue as obras básicas, enfim. E aí o modelo e guia que Deus nos deu foi Ele. Ele colocou do nosso lado Jesus, a fim de impulsionar o nosso progresso. E o que nós fizemos? Colocamos Ele na cruz, né? Estamos aqui hoje, mas será que nós não estávamos lá, naquele tempo, né? Seria muito bom, meus irmãos, que nós tirássemos Jesus da cruz, dos livros, da Bíblia, do Evangelho, da história em si, para colocá-lo onde? Em nossa vida, em nosso coração. Tem muitas pessoas ainda que estão condicionadas à felicidade na ocorrência de um fator externo para que a felicidade chegue até eles, né? Por exemplo, ser rica, ser famosa, amadas, né? Arranjarem um bom emprego, não terem problemas, etc, etc, etc. E agora, se nós nos perguntássemos a nós mesmos, e nós? Será que estamos também condicionados ou condicionando a nossa felicidade a algum acontecimento, a algum bem material ou a alguma pessoa? Será que nós estamos
entendendo o caminho da felicidade? Ou será que nós pensamos que é esse o caminho da felicidade? De ter posses, de que aconteça alguma coisa, que sejamos famosos, que as pessoas nos amem mais, né? Ou que tenhamos que arranjar um bom emprego para ganhar bastante, né? Não ter problemas. Será que é isso? Posso dizer com todas as letras, não é isso. Nós temos que tirar Jesus Cristo da cruz, da Bíblia, do Evangelho, e colocar dentro de nós os seus ensinamentos, a sua exemplificação, aquilo que ele nos deu de exemplo, né? Porque ele exemplificou tudo, né? Certamente, meus irmãos, nós ainda não precisamos desse caminho para a felicidade. Nós temos que tirar essa forma de pensar, né? Até porque para ser feliz é preciso coragem e determinação. É isso que nós temos que ter em mente. Muitas vezes nós queremos a felicidade, mas não estamos dispostos a pagar o preço. Nada nos é dado sem merecimento, meus irmãos. Tenham isso em mente. Nada, absolutamente nada, nós conseguiremos sem merecimento. Ou você acha que vem de graça, né? Ah, não preciso fazer porque vai vir a mesma coisa, Deus vai me dar. Não, não é assim. Muitos sonham com a felicidade, mas querem continuar do mesmo jeito, né? Para eles tanto faz, né? Continua do mesmo jeito e querem ser felizes, se tornarem felizes. Se a gente continuar no pobre de mim, a nossa vida será mesmo uma pobreza de felicidade. Quando nós temos a autopiedade na nossa relação de vida, na nossa relação de caminhada, infelizmente eu digo para vocês que a autopiedade só te prejudicará, né? Você vai sofrer por aquilo que não precisaria sofrer, né? Ter autopiedade para que os outros se lamentem e fiquem com dó de você. Não é por aí, né? Agora você está realizando os teus sonhos? Está comprometido com eles? Você perguntou isso já? Então, meus irmãos, primeiro você tem que saber o que é felicidade para você. Se é posse ou se é posse do aprendizado espiritual, do desenvolvimento da tua parte espiritual. Se não tiver, comece agora, né? Comprometa-se com os teus ideais, decida-se por você. Seja um realizador, um espírito de ação. Mas essa ação tem que ser voltada para aquilo que Jesus ensinou. Nunca vi, eu não vi, e eu acho que não vou ver também, um espírito superior ficar 1 minuto sem trabalho. Todas as notícias que vêm do plano espiritual são de que os espíritos superiores são os que mais trabalham. Então veja que nós precisamos encarar a vida com os olhos do bem, com a visão do amor e com o concreto desejo de olhar à nossa volta e verificarmos que o Pai tudo nos legou para que a nossa felicidade se efetiva já, ainda nessa encarnação, ainda na encarnação que nós estamos. Agora, se nós pensarmos diferente, né, aí as coisas não acontecem. Nós temos que abençoar o trabalho em que a vida nos situou. Nós temos que santificar a família terrena do jeito que os familiares são. Nós temos que enfrentar
com dinamismo e alegria todos os obstáculos da vida. Todos. E assim, então, nós vamos amando, servindo, e aí sim haveremos de encontrar a felicidade, que há muito tempo nos espera. Ela espera por nós. Nós é que não sabemos viver essa felicidade, justamente porque pensamos em coisas que não nos trazem felicidade. E nos esquecemos que o Pai, o nosso Pai, sabe exatamente o que é o nosso necessário. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar com o aceitar e fazer da forma como nós temos que fazer diante da condição que nós nos encontramos na caminhada evolutiva. Com pouco ou com bastante, mas sabendo cumprir aquilo que Jesus ensinou, né? A codependência é relacionamento onde não existe a discussão aberta dos problemas, né? Essa é a expressão aberta dos sentimentos, da comunicação honesta e franca. Então nós precisamos disso. A codependência é sim a relação existente entre uma pessoa que se deixa influenciar pelo comportamento de outra pessoa e que vive muitas vezes obcecada em controlar o comportamento desse outro. Nós não temos que fazer isso. Não cabe a nós esse controle, né? Tem alguém responsável por isso no plano espiritual. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa doutrinária, mas eu quero só dizer uma pequena frase que vocês mentalizem. Essa pequena frase, são 2 palavrinhas. Sejam felizes. Não importa qual é a felicidade, se ela é relativa no plano que nós estamos agora, mas sejam felizes da forma como dá para ser feliz, encarando a tua realidade dos problemas que enfrentas na tua vida de encarnado, porque ali sim pode estar algo que você precisa reparar de uma outra encarnação. Nós chegamos ao final dessa doutrinária, esperando realmente que ela tenha aberto os canais da tua interioridade, da tua consciência, para viver um pouco de cada dia e viver o momento de agora e não esquecendo-se da tua família. Viva dentro dessa família que você está, porque essa família foi te dada justamente para o teu crescimento espiritual, para desenvolver os teus dons que Deus colocou dentro de você. Então, pense bem nisso e que as palavras de hoje, que a mensagem trazida de hoje, seja uma verdadeira prece na tua vida. Por isso, neste momento, eu convido vocês a fecharem os olhos do corpo físico, elevar o pensamento a Deus, a Jesus e a Maria, para, junto deles, externar o nosso agradecimento pelo dom da vida, pelo trabalho, pela família que temos, pelo lar, pelas amizades, pelos irmãos de caminhada que são colocados na nossa caminhada evolutiva. Por aquele nosso vizinho que muitas vezes perturba o teu ambiente no teu lar, mas agradeça a Deus porque, quem sabe, no passado você também foi assim e agora está num processo de reparação. Que a bondade divina possa distribuir, deixar descer ao nosso plano as energias de cura, as energias de entendimento, aqueles irmãos que passam por dificuldades, principalmente diante da
pandemia. Que haja o entendimento aonde tem pessoas acometidas pela doença. Que a luz divina possa externar, segundo o merecimento, a cura para aqueles nossos irmãos que precisam dessas energias de cura. Que a luz divina também possa eliminar a todos vocês, meus irmãos, que acompanharam essa live da Casa Espírita Luz de Jesus. Se não acompanharam agora, mas que possam, no decorrer da semana, poder adentrar a página e curtir um pouco e aprender um pouco mais. E diante de tudo isso, agradecendo imensamente a oportunidade e agradecendo os espíritos que estiveram conosco, nos intuindo, nos inspirando, nós, com muita humildade, nos despedimos, dizendo que assim seja. Meu abraço fraterno a todos vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus, com Jesus. E quinta-feira, mais uma doutrinária da Casa Luz de Jesus, de Concórdia, com um outro irmão palestrante, ou uma irmã palestrante, que trará mais conhecimento a todos nós. Boa noite a todos e meu abraço fraterno.